Feliz sábado, queridos irmãos. Deus abençoe vocês nessa manhã especial. É um grande prazer acompanhar vocês e teremos a segurança que esta semana teremos a presença especial do Espírito Santo. Ele é o nosso Mestre, nosso Deus Pai, e a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, seja a glória pelos séculos e séculos. Para mim é um grande prazer e quero agradecer especialmente pela grande oportunidade de compartilhar com vocês os temas que são relevantes pela época que vivemos e pelas grandes bênçãos espirituais. Os temas que vamos apresentar esta semana têm união, estão unidos. O tema de hoje tem uma conexão com o tema que será apresentado à tarde. De manhã até às 5 da tarde, 6 da tarde, também tem uma conexão. Eu tenho informação que o pastor Estevão Bor estará conosco amanhã de manhã. Assim eu sinto bem-vindo. Para mim é um prazer, porque eu vim da Venezuela. E especialmente estou feliz porque sei que o Senhor está muito perto e que é um momento especial das Escrituras, pela Palavra de Deus. Bom, o tema de hoje, nós podemos projetar, é um tema que vai introduzir o que vai a seguir. É um tema muito especial porque fala especialmente da pátria celestial e aponta para aquele que devemos olhar, que é o Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje tem por nome de servo a rei. E de alguma maneira vai tratar utilizando a Escritura, hoje olhando bem no céu para entender que foi que o Senhor Jesus Cristo desejou e disse aos seus discípulos, e de que maneira fariam o seu trabalho nesta terra. De servo a rei, um tema interessante, mas não vamos começar sem a permissão do Senhor. Sabe que eu fico muito admirado com esta citação. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Esta oração foi poderosa, não? Moveu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eterno Pai que está no céu, santificado seja o seu nome pelos séculos dos séculos. Estamos contentes e felizes, Senhor, porque Jesus Cristo está orando e ministrando em nosso favor. Queremos rogar-te que, esta manhã, o seu Santo Espírito que enviou para esse tempo para todos nós, poderá estar dirigindo todos nós em cada estudo. Que possamos abrir a tua palavra, especialmente a hora que o Espírito Santo deva descer em sua igreja. Uma obra de chamado ao arrependimento e um desejo tremendo de imitar a vida de Cristo. Graças porque nos escuta e porque nos dá segurança de estar conosco até o fim do mundo, como foi prometido. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero começar com esta passagem de João capítulo 1, versículo 1, que vocês sabem muito bem, porém eu vou recordar, quando João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Este era em princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esta é uma maneira como João começa o seu evangelho. Sabe qual a diferença dos outros evangelhos? Sempre os outros evangelistas começam narrando a vida de Cristo. João começou apresentando diretamente a Cristo como Deus, para que se entendesse bem o sacrifício que fez para nos salvar. A serva do Senhor, em seu livro, a fim de conhecê-lo na página 13, Cristo é o Verbo, o unigênito de Deus, um só com o Pai eterno, um só em natureza, em caráter e propósito. Era o ser que poderia penetrar em todos os desígnios e mistérios de Deus, e chamará o seu nome de admirável conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Estes são os princípios dos dias no céu. Não tenha dúvida de que o Senhor Jesus Cristo tem a mesma natureza que o Pai. Não há nenhuma dúvida, irmão. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, estará de alguma maneira perdendo o poder que se acha na verdade bíblica. É interessante que quando Isaías apresentou a Deus,
No capítulo 6, no versículo 1 ao 3, no ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e sublime, e a cauda do seu manto enchia o templo. Porém, em cima dele haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Santo, santo é o Senhor Jeová dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em Isaías, podemos ver a Deus em sua riqueza e aos anjos que adoravam o Senhor Jesus Cristo e glorificavam o seu nome. Irmãos, os anjos no céu sentem uma especial atração por manter uma adoração a Deus. Não existe uma coisa mais importante no céu. Os anjos se rendem a Deus porque sentem a sua supremacia. As Escrituras dizem que, tristemente, há muito tempo atrás, um desses anjos não estava em harmonia e lançou uma nota discordante no céu. O tema não é esse, mas é apenas um resumo para entrar no tema. O anjo Lúcifer era o maior. Depois de Deus, era o anjo. Depois de Deus, era o anjo mais deslumbrado. E as Escrituras, falando dele, em Isaías, diz: como caíste do céu, estrela da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Este anjo era líder poderoso no céu. Tristemente, sua atitude egoísta estava trazendo sua ruína. Sabe qual foi a maior acusação que este anjo lançou contra Deus? É muito pouco aprofundado sobre esse tema, mas como igreja precisamos nos aprofundar. A acusação que este anjo lançou contra Deus aparece no livro O Grande Conflito, na página 556. Ele havia acusado a Deus, diz, de buscar tão somente a sua própria exaltação, com a exigência de submissão e obediência por parte de suas criaturas. E havia declarado que o Criador exigia que todas as criaturas se negassem a si mesmo. Ele mesmo não participava da mesma negação e não fazia sacrifício algum nele mesmo. Satanás se levanta e diz: tu exige que nós todos nos encurvemos perante ti, mas o Senhor não dá exemplo. Todo o tempo tu está por cima de nós. O Senhor está exigindo de nós. Todo o tempo o Senhor está ordenando, todos nós. Tu não dá o exemplo. Esta é a minha maior acusação contra ti. Sabem que? A serva do Senhor revela, então, que para salvar uma raça caída e pecadora, o legislador do universo fez o maior sacrifício que o amor poderia esperar, pois Deus estava com Cristo reconciliando o mundo. Surpreendentemente para o céu, quando Satanás lançou a acusação e o homem caiu em pecado, fez justamente ao contrário do que era acusado. A Escritura diz, irmãos, acompanhem comigo, em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa importante, irmãos, para a igreja. Aos irmãos que não estão sintonizando o sistema de comunicação que tem a igreja, quando a igreja tiver o sentir de Cristo, estaremos preparados para ir para o céu. Esse é um chamado que Paulo acha relevante para o tempo em que vivemos, que nós necessitamos sentir que Cristo ressuscitou para nos salvar. E disse que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O Senhor não se vangloriou da adoração que os anjos serafins rendiam a Ele. Estavam preparados para serem seus voluntários. Jesus Cristo fez questão, sabe do quê? Do amor que sentia pelo ser humano. E segue dizendo, mas esvaziou-se a si mesmo. Como pastor, o que me chama a atenção, este pedacinho de passagem. Irmãos, se eu tenho diante um inimigo, e eu estou desarmado, e o inimigo me quer atacar, e é mais poderoso do que eu, e eu estou desarmado, não tenho arma. Não há para onde correr. Está difícil a guerra. Sabe o que é interessante? Se eu tenho uma arma guardada, e eu sei que ela está guardada, eu posso vencer num só pensamento o meu inimigo. E quando o inimigo me vai atacar, eu não uso minha arma. Isto é admirável.
O Senhor Jesus Cristo, estando armado, não usa o seu poder para viver como eu e você vivemos nessa terra e demonstrar que com o poder do Pai nós podemos vencer o inimigo. E vejam, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, estando armado, não movia um dedo para defender-se. Queria viver como você e eu, e segue dizendo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi qualquer morte. Irmãos, é maravilhoso que os profetas escreveram sobre a vida de Jesus Cristo. Se há algo que eu gosto de apresentar em cada tema que me toca pregar, sem qualquer estrutura do tema, é a Cristo e Cristo crucificado e ressuscitado, meu irmão. Porque não há outro caminho para onde correr. E todos os profetas escreveram especificamente, apontando sobre a obra de Cristo. Todos nós podemos notar que em 1 Timóteo 3,16, Paulo resume, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Um mistério. Deus se manifestou como? Em carne. Não duvide que foi Deus. Não foi um ser criado, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Sabe que o Senhor Jesus Cristo, em seu ministério, dava 4 passos que são importantes para a salvação. O primeiro passo ao nascer, ele foi ao santuário simbolicamente falando, e se preparou para ir para o segundo passo, que era o seu sacrifício no altar, símbolo que em todo momento o Antigo Testamento apontou a obra redentora de Cristo. Logo, o seu terceiro passo seria ir ao lugar santo para continuar o seu ministério de intercessão, e seu último passo, que Deus sabe quantos anos, seria entrar no lugar santíssimo. Agora, o que me chama a atenção dos profetas, dos escritores bíblicos, é a maneira perfeita como relataram a obra de Jesus. Por exemplo, Jesus nasce e entra no átrio, e muitos creem que só ocorreu a festa dos tabernáculos, quando Cristo, homem como nós, tomou a forma como representa em João capítulo 1, versículo 14. O interessante é que Cristo morreria na Páscoa, no ano de Nissan. Estava perfeitamente desenhado. Cristo morreria na festa da Páscoa. Tudo indicava a morte do Cordeiro. Às 3 da tarde não havia erro algum. Logo no sábado descansaria na tumba, como símbolo que sua obra havia terminado perfeita como na criação. Que a redenção fora feita perfeitamente sem erro algum. E descansou também para dar a nós o exemplo. Este é o maior argumento que tem a Igreja Adventista em favor do sábado. E que o repouso de Deus santifica o sábado. E Cristo repousou 2 vezes, na criação e na redenção. Nós sabemos que no domingo, na festa das primícias, Jesus ressuscita. Quantos já haviam escutado sobre esses 4 passos? Todos já havíamos escutado. Agora tenho uma pergunta. Você tem escutado o que ocorreu depois da ressurreição alguma vez? Porque muitos falam do Pentecostes e tem um símbolo de interrogação. E sabe o que ocorreu na terra em Pentecostes? E você sabe o que ocorreu no céu no Pentecostes? Sabe que este é um tema importante para a igreja? Porque se você não entende o que ocorreu no céu, você não compreenderá o poder que teremos como igreja para terminar a obra que há encomendado. O tema de hoje tem a ver com isto. No dia de Pentecostes, diz as Escrituras que os discípulos se haviam reunidos, porque Jesus lhes havia dito, em Atos capítulo 1, verso 3, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, Cristo, durante 40 dias, seguiu ministrando os discípulos. Agora, no versículo 8, Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Não duvide que isso estava se cumprindo na vida dos discípulos. Lembre-se bem, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir, ele voltará. Isto não tenha dúvida alguma.
A Escritura disse que no versículo 1 de Atos 2, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes juntos. Sabe que a serva do Senhor disse que esta condição há de repetir-se na Igreja de Jesus. É a única maneira, irmãos, que nós juntos, sem discórdia alguma, entenderemos a obra que temos que fazer, e esta união mostrará ao mundo que Deus está em sua igreja. E de repente, vindo do céu, não ouvi a expressão. Da onde veio? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Do céu veio um poder. A pergunta cabe para hoje. O que ocorria no reino do céu? Porque nós sabemos, pastores e irmãos, que o Cristo nasce e entra no altar, entra no lugar santo. Mas o que ocorreu quando Cristo entrou no lugar santo e derramou o seu Espírito Santo? Este é o tema de hoje. De antemão, quero contar para vocês, antes de entrar no livro do Apocalipse. João, discípulo amado, assim o chama a Escritura, sobreviveu ao martírio que lhe haviam em tratar de assassiná-lo, o único discípulo que estava vivo e não havia sido martirizado. Tentaram por todos os meios assassiná-lo. Alguns dizem que o jogaram num azeite que fervia e ele saiu ileso. E por último, lhe mandaram a Pátimos, com a idade de 85 anos. Não sabiam o que fazer com João. Por onde João passava, formavam discípulos. Se a prisão ou aonde enviavam, ele formava discípulos. Aí, no ano 96, possivelmente, estando aí em Pátimos, escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse 1:3 contém uma bem-aventurança. Irmão, eu vou dizer algo por amor ao Senhor. Se existe um momento para manter o estudo do Apocalipse, é agora. Agora, meus irmãos, com as profecias. Bem-aventurado é uma palavra grega, Macário. Eu conheço um irmão que se chama Macário. Este irmão, que era pedrinha branca quando Cristo voltar. Acho que este homem se consolou quando soube o significado deste nome. Quando ele soube que em grego é bem-aventurado, ele disse que não erraram no seu nome. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu creio que está muito perto a hora. Sabe que em Apocalipse 4, a Escritura apresenta a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo ao céu e apresentou uma visão que João recebeu, viu e lhe foi revelada. Em Apocalipse capítulo 4, eu creio que é o versículo 1, e adiante disse, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João recebeu um chamado e dizia, sobe cá. A passagem que nós lemos, irmãos, acompanhem comigo. Apocalipse 4:1. Ler essa passagem é importante porque eu não tenho a lâmina, por alguma razão. Vamos à Bíblia. Diz Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Cristo queria que João olhasse as cenas que ocorriam no céu, o elemento que se havia chamado a olhar profeticamente, para que João entendesse de onde viria o poder sobre a lei. Sobe aqui, necessitamos que você escute isso, escreva e envie, para que a igreja entenda aquilo que vai passar. O próximo versículo diz, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Pergunto, quem é que estava sentado? Teremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De quem João estava falando? Por amor ao Senhor. Por que vocês estão assim como murmúrio? Vamos falar com convicção. De quem João estava falando? Diretamente, a mensagem aponta que quem estava sentado no trono era o Pai. Não há dúvida alguma, meus irmãos. É o Pai Celestial.
Siga a versão que diz Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Era necessário que visse uma cena que pode estar no passado ou no futuro. Ele olhou a cena. E era hora de revelar o Pai assentado e rodeado de glória ao redor dos 24 tronos. Muitos não sabem como explicar os tronos. Uns dizem que os tronos, que são os seres humanos, alguns dizem são seres de outros planetas. Não vou entrar nesse tema hoje. Ao final, nós vamos responder. Mas definitivamente João olha um trono, um sentado, cercado de 24 anciãos que os rodeia. Segue a visão, meus irmãos, e olhando, porque hoje você vai olhar para o céu, e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Que interessante! João não somente olha o Pai sentado, aí vem 24 anciãos assentados, também João viu que estava ardendo um símbolo bíblico que apontava sempre ao Espírito Santo. Não é que são 7, um número bíblico que representa plenitude, completo, perfeição total. Agora João viu o Pai sentado, 24 anciãos ao seu redor e o Espírito Santo. Um quadro maravilhoso, mas a coisa começa a complicar. Porque de repente, e havia diante do trono como um mar de vidro, Apocalipse 4, verso 6, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. A coisa começa a complicar, porque agora João vê o Pai sentado, olha o Espírito Santo, os 24 anciãos e do outro lado os seres viventes. E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão e a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal tinha uma águia voando, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Agora temos 4 seres viventes: leão, homem, águia e como um pequeno bezerro. O que significa esta visão? Pense que João está olhando esta cena, olhando uma coisa maravilhosa. Sabe que Ezequiel 1 tem uma visão muito parecida, com certas diferenças desta visão. Mas os símbolos são muito parecidos e nos dão as seguintes características. E em meio dela a figura de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Havia a semelhança de homem. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 seres viventes tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, e o fogo subia e descia por entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam. A semelhança de que coisa? Ezequiel tem uma característica a mais. Além dos 4 rostos, eles são como relâmpagos. Nas Escrituras, o único ser que tem a capacidade de andar como relâmpago é um anjo. Em Mateus 28, 2, 3 diz: Eis um grande terremoto em ocasião da ressurreição de Cristo, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. Sem dúvida, a simbologia que apresenta as Escrituras, falando de seres celestiais, tem características muito especiais. Por exemplo, os anjos, fortes como leões, é um símbolo de força na selva. Por exemplo, são como águias. Que característica tem as águias? É muito lenta. Quando está voando, olha o roedor por aí e ele escapa. E tem a águia de característica? Ela é rápida. São fortes, rápidas. Não é somente isto. Tinha força e cara de homem. O que representa o homem? Sabe que em toda a Escritura, homem simbolicamente representa sabedoria. São fortes, rápidos como a águia e sábios. Mas também um cordeiro que representa... O que representa um cordeiro nas Escrituras, meus irmãos? São mansos,
Eles são rápidos, fortes, sábios, são submissos à vontade divina. Estão ao redor do trono, prestes e preparados para fazer a vontade de Deus. Sabe o que diz Apocalipse falando no capítulo 4, 4:9? E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Por que razão? Porque tu nos redimiste. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Sabe por que o reino de todo o céu e de todo o universo se prostram diante de Deus? Porque eles reconhecem como o Criador do universo. Irmãos, nós como adventistas cremos na mesma teologia. Nós estamos reunidos hoje no sábado, nós recordamos hoje a obra maravilhosa de Deus. Agora, lhe faço uma pergunta. E agora, está pintado o quadro? Estão vendo a primeira etapa do que viu João no céu? Recordamos que Jesus Cristo foi acusado por Satanás de querer que todo o universo se curvasse diante dele quando ele era incapaz de fazer o mesmo. Porém, Deus deu a esperança de enviar seu Filho para nos salvar. E quando João é chamado, e quando João vai ao céu em visão, vê o Pai assentado, o Espírito Santo do lado, vê os 24 anciãos, os seres viventes, e surge uma pergunta. Eu quero que você preste atenção comigo. Quem está faltando na visão? Quem está faltando? Não fique com medo, meu irmão. As câmeras não estão apontando para você, estão apontando para mim. Quem está faltando na visão? Jesus Cristo. Até aqui, João apresenta o trono de Deus, com a ausência de Jesus Cristo. Por quê? O que era o que Deus queria que João olhasse e ensinasse à igreja? Sabe, eu percebo que sempre falamos sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a vinda de Jesus, mas pouco falamos sobre o momento em que Jesus Cristo foi recebido no céu. Irmãos, este momento é muito importante para a igreja. Se você não entende o que aconteceu no céu quando Cristo se apresentou diante do Pai, você não vai entender o poder que a igreja tem em suas mãos. Agora eu quero continuar o tema, e o tema se torna interessante. Vamos ver Apocalipse 5, verso 1. Encerrou o capítulo 4. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora complicou. Agora conclui que quem está sentado tem um livro com 7 selos. Agora está um pouco mais complicado a coisa. Veja aqui. Um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Irmãos, que livro é este? O que contém nesse livro? Muitos dizem, este é o livro da vida. Alguns falam e especulam. Este livro contém histórias da igreja depois da ascensão de Cristo. Muitos especulam, porém a irmã White diz, e dá certa ideia do que contém este livro. E quero referir-me ao que fala a irmã White, em Palavras de Vida, página 236, disse: quando Pilatos lavou suas mãos dizendo, inocente sou eu do sangue deste justo, os sacerdotes se uniram com a turba ignorante, seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Assim fizeram sua eleição os dirigentes judeus. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que se assenta no trono, no livro que ninguém podia abrir, com todo o seu caráter vindicativo. Aparecerá esta decisão perante eles no dia em que este livro for aberto pelo leão da tribo de Judá. O livro contém decisões, e nada podia abrir o livro. Nada podia fazer. As Escrituras dizem em Apocalipse 5:4 que João, quando escutou a situação, disse, e eu chorava muito. A expressão, em realidade, que se usa no grego
que significa chorar a gritos. João chorava como Pedro chorou amargamente. É a mesma palavra. Quando Pedro negou a Jesus e foi ao monte, é a mesma maneira de chorar. O choro de João era a gritos. Imagine um lugar tranquilo, pacífico, o Pai está sentado no trono, o Espírito Santo ao lado, 24 anciãos, seres viventes, e de repente, ai! Ai! Se ouvia os gritos de João, chorando e dizendo, nada! Como é possível nada? Pode abrir o livro! E disse, porque não achava ninguém digno de abrir o livro, e nem de olhá-lo. E um dos anciãos disse, não chore, é aqui que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tinha vencido e desatar os 7 selos. Bendito o nome de Deus. Agora quem aparece na cena, bendito seja o seu nome pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos estava em pé um cordeiro, recém-sacrificado. Isto significa imolado, ou seja, que podemos entender que Jesus Cristo viria a descer sacrificado. E continua dizendo, estava em pé, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Agora outra expressão, que são os olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados aonde? Quantos recordam essa passagem? Cristo está com seus discípulos, estão tristes, vê temerosos, e Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus? Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Vou, pois, preparar lugar. E se eu preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Mas os discípulos estavam com temor, estavam assustados. O que será conosco? João 14, mas guardem os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador para vocês. Aqui vocês têm, irmãos, a imagem. Ao Jesus pisar no céu, logo o Consolador foi enviado, de onde veio o vento quando os discípulos estavam reunidos. Veio do céu? Agora na cena aparece 24 anciãos e os seres viventes. Aparece o Pai sentado e o Espírito Santo sendo derramado na terra. Aparece o Filho no meio do trono e tem em sua mão um livro que contém decisões, irmãos. O que lhe parece esta cena? Verdadeira maravilha essa cena. Quantos se sentem no céu? É verdade que as Escrituras têm o poder de nos levar ao céu. Agora, em Apocalipse 5, 7 a 9, diz que veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus e de toda tribo e língua e povo e nação. Bendito seja o nome de Deus. Sabe, a imagem que nós temos, aqui está faltando algo. Quase sempre, nos lugares onde eu prego este tema, pego a igreja quando eu pergunto o que falta. Sabe quando alguém é reprovado no exame? Quase sempre, este meu exame não reprova o aluno, porque eu sei que vocês são bons alunos e que estão atentos, não perderam a atenção em nenhum segundo. O que falta no quadro? Quem falta? Alguns estão buscando rapidamente em Apocalipse 5. Colar não vale. Irmãos, estão faltando os anjos. E te digo mais, está faltando algo importante no céu. Anjos são o que mais tem no céu. E sabe que as Escrituras não deixam dúvida o que está passando em Apocalipse 5:11. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Para quanto? Milhões de milhões e milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra,
e que estão no mar e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. O que parece esta cena? Agora, aqui nós temos um quadro completo. Eu quero compartilhar com vocês uma cena, ou um resumo quase perfeito do que foi apresentado. Eu gostaria que vocês se concentrassem comigo, irmãos, quando eu apresento esta citação. Você terá um vislumbre do que acontecerá quando nós entrarmos na Santa Cidade. Eu quero ouvir um amém. Eu quero me salvar, irmãos. Eu quero ser salvo. Eu não estou na igreja para me perder, eu quero me salvar. Quando eu entrei na igreja, eu me entreguei a Cristo porque eu quero me salvar. Mas surge uma pergunta, mais uma somente por hoje. Onde estava Jesus e os anjos em Apocalipse 4, que não apareceu em nenhum momento? Em Atos 1:3 diz, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino, terminando de ministrar. E em Marcos 16:20 diz, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Portanto, o céu se preparava. Imagine esta cena, irmãos. Eu quero que você imagine. Deus chama as pessoas que leem João para que vejam o momento em que chega no céu e quando Cristo é recebido no céu. Eu quero dizer para vocês que Apocalipse 4:5 apresenta a cena e a irmã White a apresenta de uma maneira muito mais poderosa. Desejado de todas as nações, páginas 772 a 774. Todo o céu estava esperando para saudar o bendito Salvador à sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho e a multidão de cativos libertos à sua ressurreição o seguia. Imagine a cena. Cristo vai adiante e de trás dele vai todos os salvos e, quando ele levantou da terra, a tumba dos santos foram abertas. Uma vez que saiu Jesus Cristo, os santos ressuscitam. Eu estava discutindo com um pastor evangélico e ele disse que eles voltaram a morrer. Morrer? Jesus Cristo vai ressuscitar os santos para morrer? Os que estavam na morte, ele levou com ele. A caminho da santa cidade, atrás dele, vão todos os que ressuscitaram com ele. Um grupo, que são os primeiros troféus de sua ressurreição, de seu poder. São os que chegaram na terra, sacudiram o inimigo e venceram. Estão no céu. Escute o que diz a serva do Senhor. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador à sua chegada às cortes celestiais. Os anjos vão atrás cantando glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Ao chegar à cidade de Deus, as hostes de anjos cantam. Se estão cercando a cidade, imagine vocês, nós estamos cercando a cidade. E os anjos vêm cantando conosco. E de repente os anjos começam a cantar. Estou seguro que este cântico vai se repetir. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Sabe o que é interessante? É quando Jesus estava crucificado, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. No Salmo 23, o salmista disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. No Salmo 22, Jesus está crucificado. E no Salmo 23 já está na sombra da morte. E no Salmo 24 está cumprindo o que eu estou dizendo. Está vendo a ordem? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E os sentinelas da guarda respondem, quem é este Rei da Glória? Disse isto não porque não sabiam quem é, senão porque queriam uma resposta sublime, maior. É o Senhor dos Exércitos. É o Senhor poderoso em batalha. Irmãos, os anjos não perguntam, porque não sabem, não se cansam de escutar o nome de Jeová, o nome de Jesus. Bendito este nome. O nome de Jesus encanta eles. Segue dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Em outra expressão, os anjos não se cansam nunca
de ouvirem, escutar que coisa? Por isto, eu repito, bendito seja o nome de Jesus, meus irmãos. E os anjos de costas respondem, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então se abrem de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, numa explosão de harmonia triunfante. Aí está o trono. E vamos começar o Apocalipse 4. Quem está no trono? Ao seu redor, o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. Quando o irmão White olha os seres viventes, diz que são os comandantes dos anjos. E os 24 anciãos diz que são os líderes dos mundos que não pecaram. Aí estão congregados os comandantes das hostes angelicais, e aqui estão os servos de Deus, os representantes dos mundos que nunca caíram, acham-se congregados. São os mesmos que em Jó capítulo 1, Deus chama e aparece Satanás de intruso. Portanto, os 24 anciãos não podem ser seres humanos, porque antes que chegassem os humanos com Cristo, os anciãos estavam na cena. Não sei se você entende a imagem. Cristo vai subindo com os seres humanos, literalmente 3 estão no céu: Elias, Moisés e Enoque. Porém, os 24 já estão com o resto que ressuscitaram com Cristo no céu. E quando Cristo chega, a irmã White cita a situação dos filhos dos outros mundos. Sigamos lendo. O concílio celestial diante do qual Lúcifer havia acusado a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos sem pecado, sobre os quais Satanás pensava estabelecer seu domínio, todos estavam ali para dar a boa-vinda ao Redentor. Sentem impaciência por celebrar seu triunfo e glorificar a seu rei. Mas ele os detém com um gesto, e os anjos vão correndo, vamos começar agora. E Cristo diz, ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais, irmãos. Entra à presença do Pai. Mostra a fronte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés. Ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos. Tremendo. Aponta para os sinais de triunfo, que são os que ressuscitaram com ele. Apresenta a Deus um molho movido, aqueles ressuscitados com ele como representantes da grande multidão, que há de sair do sepulcro por ocasião da segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele regozija com júbilo, antes que os fundamentos da terra fossem lançados. O Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem, se ele fosse vencido por Satanás. Haviam-se dado as mãos, num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprirá Cristo, quando sobre a cruz soltara o brado. Está consumado. Dirigir-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara, Pai, está consumado. Os hinos de triunfo se mesclam com a música das harpas angelicais. Em todo o céu parece reboar alegria e louvores. O amor venceu. O que estava perdido foi achado. No céu repercute vozes em harmonias e todos proclamam, e honra e glória e o domínio ao que está sentado sobre o trono, e o Cordeiro pelos séculos dos séculos. E se dá a ordem, adórenlo todos os ángeles de Deus. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermano. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu não vim de um lar musical, mas eu quero dizer algo. No céu,
A música é para levar você à adoração. Não para que a música seja um ponto de adorar, senão para levar você a olhar o trono de Deus e a olhar o Filho de Deus assentado, com suas mãos imoladas, com suas costelas cortadas e golpeadas pelos outros. O louvor é uma forma de dizer: Senhor, tu mereces o louvor. Não é nenhum ser humano, é o Senhor que merece. Você está captando? O céu está reunido em uma grande festa. E disse, o amor venceu. O que estava perdido foi achado. No céu, repercute com vozes em harmoniosos acentos, proclamam bênção e domínio àquele que está sentado sobre o trono. Bendito seja o nome de Deus. Quantos estão com o Senhor essa manhã? Levantem a mão. Estão conectados com os outros? Estão seguros que estão conectados? Eu tenho que terminar com uma breve pergunta. Muito simples a resposta. Diz que Satanás, no céu, culpou a Jesus Cristo de ser incapaz de humilhar-se. Culpou a Deus de querer toda a honra e a glória, e recebeu tremenda derrota. Quando o homem necessitou de Deus, Deus se humilhou até o fim para salvá-lo, irmão. Sabe o que me chama mais atenção? Em Hebreus 1:6 diz, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. A pergunta que eu faço a você, por que Cristo merecia a honra e a glória? Porque era Deus? Sim, claro, ele era Deus. Tem que adorá-lo, porque... E pronto, não tem para onde ir. Você crê nisso? Como ele é Deus, tem que ser adorado, porque ele é Deus. O que quer dizer isso? Deus introduziu ele a ser adorado no céu. O que quer dizer isso? O mesmo Hebreus responde. Em Hebreus 2:9 diz, vemos, porém, coroado de glória por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Irmãos, o que levou Jesus Cristo à glória foi simplesmente que se fez servo e se humilhou segundo a vontade do Pai. Você poderá dizer, ele era Deus, ele é Deus, ele merece. Sim, corretamente ele merece. Mas agora ele merece muito mais ele merece. Porque sendo Deus, ele se rebaixou em nossa condição para nos salvar. Sabe por que eu apresento esse tema, pastores? Por que apresento este tema para começar? E este tema eu vou repetir à tarde de hoje. Irmãos, se você entender que Cristo mostrou a João de milhares de cenas, Jesus queria que João entendesse claramente que aquele que está sentado ao lado de Deus é um ser humano que compartilha a nossa identidade. João queria que a igreja entendesse que teremos todo o poder em nossas mãos, se nós todos entendermos quem está sentado no trono de Deus. Irmãos, está sentado um ser humano como todos nós, como você e como eu, com uma única diferença que compartilha o trono de Deus porque é Deus também. Você imagina o que representa isso? Isso representa que se nós vivemos uma vida humilde, uma vida com extrema humildade, porque o problema do homem é o ego, que mata. Se nós não nos humilharmos como Jesus, se não vivermos uma vida como Jesus, se não nos entregarmos tudo por Jesus e reclamarmos o poder de Jesus, Ele nos dará. E o problema é este, meus irmãos, é que nós muitas vezes estamos ocupados em coisas vãs e perdemos de vista aquele que está sentado no trono. No outro dia, quando eu estava na rádio, chegou um taxista assustado na rádio. Era mais ou menos umas 2 da tarde. Eu estava em horário de trabalho. E um taxista, quando chegou, ele me olhava e me dizia, irmão Oliver, você poderia me atender? Eu disse, como não? Vamos lá, sentar, conversar. Eu sentei com este taxista e ele me disse, irmão Oliver, eu estava trabalhando e eu escuto a rádio todo o tempo, o dia inteiro. Eu fui católico e eu estava trabalhando e 2 homens me pararam na avenida e me disseram que necessitavam que eu os levasse. Eles entraram no carro e quando eles entraram no carro, eles atenderam uma chamada telefônica. Eu tive a intuição de que algo estava mal. Quando eu estava indo, eu senti o frio cano da pistola em meu pescoço. E eu me dei conta que a coisa estava mal.
Eu tenho a foto dos meus filhos pregada no carro. Ele me disse, eu sei que a situação está difícil. Tendo as fotos em meu carro, eu disse aos homens, eu tenho filhos. Por favor, leve meu carro. Mas não me mate. Eu tenho filhos, tenho uma esposa que me amam e me esperam em casa. Nós vamos levar o carro, segue adiante, você vai morrer. E o homem seguia em frente. E o homem, durante o caminho, me disse, Oliver, a única coisa que pensei foi em Jesus Cristo. E disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque eu escutava a mensagem que você dava e eu entendi que somente há um intercessor de consertar as coisas. E através de Jesus. Quando olhei pelo caminho, os homens, em certo ponto, me deteram e disseram, pare aqui, por favor. E eu parei e olhei e perguntei o que passa. Me olharam e perguntaram, você é cristão? E o homem disse, e por que me pergunta nesta hora? E um dos assaltantes disse, nós estamos escutando esta música que você tem aí no rádio. Esta é uma rádio cristã? Sim, é cristã. Os homens, então, olharam para ele, dê graças a Deus, porque você é cristão. Trancaram a porta e se foram. O homem olhava, e sabe o que disse o homem? Oliver, eu dei graças a Deus, porque a rádio me salvou. Este é o problema do ser humano, meus irmãos. O ser humano busca dar a glória a um ser, a uma coisa. E eu disse ao homem, nenhuma rádio te salvou. É Deus que está sentado no trono, cujo filho é um ser como você, assim como eu, humano, porém divino, santo, perfeito, ele que tem trabalhado por você. Irmãos, não percam o tema de hoje à tarde. O tema da tarde de hoje é uma continuação. Você entenderá porque a igreja tem poder para vencer e porque a igreja tem a capacidade. A obra está determinada. Porque aquele que está sentado no trono é Deus, com nossa natureza humana em sua perfeição. Que Deus te abençoe. E agora nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos escutar um hino agora e depois uma palavra de oração. Deus te abençoe. Esperamos você à tarde. Oremos. Eterno Pai que está no céu, estamos agradecidos, Senhor, porque esta manhã, através da Tua palavra, nos elevamos ao Teu trono celestial. Temos visto o Cristo Senhor diante de todo o universo, honrado e glorificado, porque se humilhou até o fim, entregou a sua vida para salvar, porque fomos redimidos e temos a oportunidade da vida eterna. Te damos graças, Pai, porque o Espírito Santo está atuando nesta terra. Permita-lhe, Senhor, obrar em nosso coração e mostrar o nosso pecado, mostrar os nossos problemas, mostrar que somente em Jesus Cristo teremos a salvação e somente com Teu poder poderemos vencer o inimigo. Guarda-nos em Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar o rosto de Cristo e caminhemos com a confiança que teremos, a confiança única no intercessor, o único Senhor, no qual podemos ser salvos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Deus lhe abençoe, meus irmãos.